Dentro da lei, você não pode negar uma vaga, uma matrícula de uma criança neurodivergente, mas não é isso que a gente vê, infelizmente. Uma pessoa com TDAH não diagnosticado, ela ganha menos ao longo da vida, ela tem mais chance de ter acidente, se envolver com droga, com bebida, então tem uma expectativa de vida menor. Socialmente, precisa mudar essa cultura. Então, assim, é mais fácil para as pessoas entenderem que precisa de uma rampa para uma cadeira de roda do que a prova estendida. A neurodivergência é invisível. Cada vez que eu tenho contato com esse assunto, amplia muito e eu fico cada vez mais impactada com o que precisa ser feito e o quanto a gente está atrasado. Vamos começar mais um episódio do Capcast. Olha, esse episódio tem uma dupla. Eu perdi a minha hoje, porque vocês sabem que a Débora, de vez em quando, ela dá uma rateada no trabalho, né? E hoje ela faltou, mas não tem problema, porque eu já vou apresentar qual vai ser a minha dupla de hoje. E as nossas convidadas, elas também são uma dupla e vai falar de um assunto que eu adoro. E eu me preocupo muito lá na agência em relação a neurodivergentes e toda a parte de inclusão. Não só para as empresas, mas também dentro da área de eventos. Só que antes de apresentar as meninas, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem nos nossos canais para a gente continuar conversando isso depois do podcast, tá bom? Então eu vou apresentar as nossas convidadas, que hoje tá aqui comigo a Alessandra Rossi e a Renata Rossetti, né? Antes que eu erre. Sejam muito bem-vindas, meninas. Eu adorei. Obrigada, Ká, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando de um assunto tão importante para sociedade, comunidade, que é a inclusão. Exatamente, nem falo, eu gosto muito. Eu vou apresentar para vocês, eu ia falar dela antes, mas eu vou apresentar para vocês. Gente, a Débora não veio hoje, ela tem alguns probleminhas nas costas, mas eu trouxe a nossa mascote mais nova, que é a Picorruchas. Na verdade, é do nosso patrocinador, eu queria mandar um beijo enorme para vocês, que é da loja Picorruchas. A Picorruchas, gente, é a maior confeitaria da América Latina. E com certeza, aqui, não sei se vocês perceberam, é quase do mesmo tamanho da Débora. E ela vai ser minha dupla hoje no episódio. Meninas, vocês tomam café? Sim, obrigada. Então eu vou pedir para trazer um cafezinho gostoso da Cafezeira, que é um dos nossos patrocinadores. Obrigada, Lari. Que delícia. Lari Ela Produz, que é a nossa parceria aqui, nas meninas que já estiveram com a gente o ano passado, em entrevista, e agora estão produzindo aqui os nossos episódios. Obrigada, Lari. Então vamos falar de algo muito importante, que eu acredito muito nesse trabalho, eu acredito muito no assunto que vocês estão se empenhando tanto, mas antes eu queria saber como que vocês entenderam que este assunto precisaria ter mais foco e precisaria ter mais cuidado para a gente poder levar para as escolas, para as empresas, para a educação de uma forma, né, geral. Sim, acho que podemos começar com a Rê, que foi a protagonista e minha inspiração nessa parceria. A minha história tem um pouco de uma jornada pessoal, do que me trouxe até aqui. Eu já trabalhava na área de educação, trabalhava na gestão de escola, e o meu filho caçula, na época da alfabetização, ele começou a ter várias questões comportamentais em sala, e que combinaram com uma dificuldade de aprendizagem, e a forma que a escola atuou com ele foi muito difícil, assim, por um momento a escola parecia indisponível para ele, assim, ele passou a ser uma questão na escola, e eu fui investigar de onde que vinham essas questões comportamentais dele, fizemos o diagnóstico, ele tem um diagnóstico de TDAH, e o TDAH as pessoas acham que o TDAH é só uma criança agitada, mas na verdade ela tem várias questões emocionais, né, e de controle emocional que impacta muito na vida das crianças, né. Então eu fui investigar isso a fundo e fui partir para essa jornada. Comecei a estudar muito sobre o TDAH para poder ajudar o meu filho, e eu descobri que aqui no Brasil, a gente trabalha muito com o diagnóstico de passar no psiquiatra, fazer a terapia, mas diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, eles trabalham muito com o trabalho com as famílias, para a família aprender a trabalhar, entender como que funciona a mente do TDAH e todas essas questões comportamentais, e isso é uma peça fundamental no tratamento, e
entrei a fundo nisso, falei, nossa, eu vou descobrir como que isso funciona e o impacto que isso teve na minha família, assim, né? Então mudou a nossa forma de se relacionar, de entender os comportamentos dele. E hoje em dia meu filho é uma criança feliz, plena, tá indo super bem na escola, consegui defender ele na escola sobre as necessidades que ele tinha, mudar o olhar né, dos professores, fazer esse... É um trabalho que a família precisa muito desse entendimento Sim. como um todo, sabe? Você Assim, tem a parte da escola, mas tem a parte da família muito importante também, Isso que sabe? você está trazendo, que eu observei algumas situações sobre esse assunto, que na maioria das vezes é a própria mulher, a mãe, quem se engaja com esse assunto e vai atrás e vai realmente se aprofundar para entender, trazer isso, essa informação para o mercado, para as pessoas, é sempre alguém que está passando por uma situação, né, nesse sentido, que descobriu que o filho tem, ou alguma dos sintomas, e vai tentar escutar, e é sempre a mãe. É muito impressionante, assim, eu diria que 100% do que eu conheço hoje de histórias foi... Mas sabe que tem uma estatística muito triste, né, do Instituto Barés de Doenças Raras, é uma estatística de 2012, na verdade, mas ela traz que 78% das famílias com crianças com deficiência têm um abandono paterno. No Isso, eu já caso ouvi de falar doenças raras isso. ou deficiências, assim, então é as mães mesmo que acabam abraçando mesmo essa questão e às vezes, né, tem que abdicar da carreira, né, ou dos afazeres profissionais, dependendo, né, da gravidade, da E necessidade de se dedicar. acompanhamento que a criança tem. E também tem muita desinformação, assim, até nos médicos, dos tratamentos, né, então, por exemplo, meu foco é o TDAH, e eu digo que, assim, o TDAH, ele é uma neurodivergência que ela não é aparente. Então, É, assim, difícil é até de difícil porque as identificar. pessoas, assim, têm um julgamento muito grande em cima do TDAH, né? Da criança que é mal comportada, mal educada, mimada, que Tem não uns se que são mesmo, né? interessa. Mas, assim, mais no TDAH, assim, a partir da hora que você consegue entender esse funcionamento e por que que a criança funciona desse jeito, e consegue trabalhar ela com pequenas metas, enfim, ter esse olhar para as necessidades que ela precisa, a criança muda, Com entendeu? certeza. Assim, então, isso dentro da família, porque às vezes tem o pai que acha que é uma criança que não quer ou que não está se empenhando, e quando ele consegue enxergar que tem alguns pontos ali de dificuldade, que você sabe como encaminhar isso, você muda a história da criança e da E família, da né? família. E existe, você falou sobre a desinformação, mas eu queria entender antes da gente chegar nesse ponto, porque eu acho que ainda tem muito a se falar, e tem até alguns questionamentos, o porquê que se fala muito de TDAH e os neurodivergentes hoje. Mas como que vocês, porque a Lê eu conheço já há É, pouco tempo, né, Lê? pouco tempo. Trabalhamos em consultoria, até fazendo um link, porque eu formei essa parceria com a Renata. Eu recrutava, então eu venho de uma carreira financeira, acabei começando a fazer recrutamento para a área financeira, mas ampliei esse escopo para educação. Em um momento da carreira, comecei a recrutar muito para o setor da educação e percebi dentro das escolas uma certa dificuldade em tratar esse assunto que hoje está mais em voga, que é a neurodivergência, pelo número hoje alto de diagnósticos, né? A medicina vem aí se aprimorando com essa questão, com esse assunto, e conhecendo a Renata e vivenciando com ela todo esse caminho para ajudar o filho dentro da escola, aí a gente chegou eu falei, já que eu recruto para a educação, eu quero fazer junto com você esse trabalho para a comunidade, para as famílias e para a criança realmente neurodivergente ser inserida num contexto realmente, porque para encontrar nessa criança o potencial, precisa que a escola se prepare para atendê-la, para acolhê-la, e realmente a gente hoje vê que o Brasil está passos atrás de Isso. países europeus que vinham já caminhando nesse Eu ia até sentido. perguntar isso, porque hoje, ao mesmo tempo que se fala muito, por que estão dizendo tanto hoje sobre TDAH, por que se identifica tantas pessoas com TDAH, né, tantos neurodivergentes, mas ao mesmo tempo tem muita desinformação. Então, não tá casando, sabe, uma coisa com a outra. Eu acho que o trabalho que vocês estão trazendo e propondo é até passos
antes, né, que não é no adulto, é lá atrás, Isso. onde, na escola, na educação, de fato, que eu acho que tem que educar todo mundo. Não, e eu acho que assim, o TDAH, o que tem um pouco sobre o TDAH, eu acho que as pessoas, a sociedade como um todo, assim, acaba falando assim, mas eu também sou distraída, eu também sou agitada, a nossa vida hoje em dia nos deixa muito distraídos, né? Mas a diferença em relação com o TDAH é que eu sempre brinco, assim, né? Uma coisa é você esquecer um pagamento ali, uma coisa, mas outra coisa é você ser cronicamente desorganizado, entendeu? De você esquecer por anos de pagar o IPTU do seu apartamento, ou tipo, assim é que acontece, Esquecer entendeu? a mala para viajar é uma desorganização. Não, mas Esquecer o assim, sabe, assim, é o que eu digo documento. assim, mas você, sabe, você tem tanta dificuldade para chegar no horário que você chega a perder seu emprego? Sim. Não, você chega atrasado, entendeu? Assim, então o TDAH, ele traz um impacto profundo na vida da pessoa, o TDAH não tratado, né? Então, tem vários estudos que levantam o acompanhamento, são essas meta-análises que acompanham por muitos anos as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa com TDAH não diagnosticado, ela ganha menos ao longo da vida, ela tem mais chance de ter acidente, de se envolver com droga, com bebida, então tem uma expectativa de vida menor. Então, assim, é abandono de faculdade, abandono de estudo, entendeu? Então eu brinco, assim, que eu falo que, assim, que o TDAH, ele dificulta um pouco as burocracias da vida, assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem um cérebro muito potente, que se ela entra no hiperfoco, que é o de interesse, ela é maravilhosa, assim, e às vezes surpreendente. E daí as pessoas olham de fora e falam assim, mas tá vendo? Mas quando ele quer, ele faz. Mas ela não consegue entender que é o funcionamento cerebral da pessoa que faz dessa forma, que quando ele está motivado, quando ele tem o interesse naquilo que ele gosta, ele é potentíssimo, mas para fazer as coisas que ele não tem interesse, é um cérebro que é mais difícil que o nosso, para motivar para fazer essas coisas chatas e burocráticas da vida, entendeu? Sim. Assim, então, ele precisa ter esse entendimento para ele saber assim, não, isso aqui é difícil para mim, preciso realmente me organizar para fazer isso, e nisso a medicação ajuda, a terapia ajuda, então é todo esse... Olha quantas camadas de educação e entendimento Sim, que precisa, porque é a própria pessoa que precisa também entender como que o a cérebro dela realidade funciona, né? sabe? É isso que eu trabalho com as famílias, sabe? Assim, eu falo, quando essa coisa, porque ele tem TDAH, eu falo assim, é o cérebro dele, assim, eu falo assim, ó, seu cérebro trabalha contra você. Então, assim, para você é difícil se organizar. Então, se você não fizer um planner, se você não colocar, para o seu cérebro é muito bacana riscar uma atividade feita. Então, põe ali as metas que você precisa concluir, que toda vez que você riscar aquilo, isso vai fazer um bem para o seu cérebro e vai te ajudar a te manter mais organizado, entre outras coisas, assim, mas você consegue... você entendendo o mecanismo, como o seu cérebro funciona, você consegue atuar e se organizar e minimizar essas perdas. Sim. Mas as pessoas que olham de fora, elas entram só com esse julgamento ali nas falhas que aparecem, assim, sabe? Então é muito difícil, porque não é só uma força de vontade, assim, né? É um cérebro que é muito difícil de se motivar para fazer essas coisas, Se nós sabe? que somos pessoas típicas, já temos, o cérebro naturalmente, ele já é preguiçoso, ele trabalha abaixo da capacidade que ele realmente ele tem, porque ele tem preguiça de gastar energia, você imagina, para nós que, né, temos a procrastinação e já é às vezes difícil a gente lidar, você imagina no caso deles... que tem menos dopamina ali menos mesmo, sabe? Assim, é um cérebro que assim, tá então assim, pro pai entender, assim, sabe, que para aquele filho levantar e fazer aquilo, mesmo até para ir tomar banho, tipo assim, é uma coisa que é meio comum para as crianças com TDAH, por exemplo, escovar o dente e tomar banho. Então, por exemplo, tem um autor que ele fala assim, combina no dentista de ser mais vezes no dentista, entendeu? Porque assim, porque essa é uma briga que você vai ter, e assim, e é uma coisa que eu observo nas outras que se repete, entendeu? Eles detestam escovar o dente, entendeu? Assim, então é uma coisa que você tem que insistir, ou às vezes botar uma meta ali para ele escovar o dente, tomar um banho, mas se o pai entende isso, tipo, ele para de gritar, de botar de castigo, de dizer você nunca, você vai ser uma pessoa que nunca vai se cuidar e tal, e passa a entender que pra ele é muito chato, então vai com ele, fala, vamos escovar o dente comigo? Sim. Vamos lá, daí a gente vai junto, entendeu? Daí ele, assim, e você consegue harmonizar o clima na família, em vez de ficar aquela coisa da família sempre pegando no pé nas dificuldades que ele tem, entendeu? E tem um ponto, eu vou chegar na parte das escolas, mas eu queria antes entender uma coisa. Eu conheço várias mães, por conta, né, a gente assina, a CAP assina um projeto social que é o Jeep Solidário. Sim. Nós fizemos o ano passado um projeto incrível com eles de levar um ambiente mais confortável, porque são famílias, e principalmente as mães, que ficam muito imersas num processo que
Que é o dia todo de 100% dedicação. do tempo de dedicação. Exato. E a sociedade tem os olhos fechados, assim, né? Imagina você, por exemplo, que você vai parar o seu carro, o cara para do lado na vaga de deficiência, você não consegue abrir a porta. Você vai chegar num lugar, não tem escada, ou a cadeira de roda do seu filho não passa. Aí você chega num evento que tem tudo preparado para você, assim, Exato. sabe? Assim, é uma... Mas o que me chamou a atenção é que é engraçado que quando a gente começa a falar desse assunto e se envolve, né, com isso, o universo, ele vai trazendo mais gente, mais pessoas e situações para você continuar no Você vai assunto, né? ativando essa energia. E aí, eu comecei a conhecer mulheres que são mães de crianças atípicas, e o quanto elas foram reativas ao diagnóstico e o quanto isso impactou na relação delas com os filhos. E demorou. E eu fiquei impressionada com isso, Ale. É cientificamente provado. A gente, quando começou a parceria, nós fizemos uma pós-graduação em inclusão. E o primeiro é impactante para uma família, para uma mãe, que você tem a gestação que naturalmente, né, você espera um filho que esteja completamente saudável para aquele momento e você acha que você está preparada para esse momento. Então, o primeiro momento é a negação. Então, todas as famílias passam pelo processo de negação num primeiro momento, né? Eles falam assim, né, do luto do filho desejado, assim, né? Então existe esse processo, e daí tem tem um texto muito bonito que ele fala que é assim, você está se programando para ir para fazer uma viagem para a Itália, então você vê lá os lugares que você quer ir, você compra passagem e tal, e daí a hora que seu avião pousa, de repente você desceu na Holanda. Entendeu? E daí você fica lutando com isso, não, mas eu queria vir para a Itália, eu queria ver o Coliseu, eu queria ver... E daí você leva um tempo até você descobrir que a Holanda é bem legal, entendeu? Assim, mas você precisa desse processo, assim, todo mundo passa por isso, assim, e sabe? encontrar dentro de você depois uma força para trabalhar por isso. Então, como nós já falamos anteriormente, um pai que não aceitou, ele simplesmente se retira dessa família, vai embora de casa, mas a mãe fica lá e vai lutar por isso. Então, ela vai passar por esse luto e ela vai começar a ressignificar essa relação com esse filho. E esse ressignificar vem desde você buscar uma informação e atrás deste diagnóstico, e muitas famílias não têm essa possibilidade, então isso ainda a gente entra nessa questão, né, desses recursos que o governo não está explícito para essas famílias. Existem cartilhas hoje no SUS, né, que você pode, desde a gestação, desde o diagnóstico, ir trabalhando, mas ela não chega nessas famílias, essa informação não chega por completo nessas famílias. Então, acaba que o diagnóstico dessa criança vai ser tardio. Ou numa escola, uma professora que percebeu um comportamento diferente, né? Ou dentro da família, de repente, alguém que já teve alguma informação. Mas até chegar a esse processo, você já viveu muitas dificuldades dentro de casa e dentro da escola. Então, por isso a gente a gente fez essa parceria de educação parental e a consultoria colaborativa dentro da escola, porque precisa conversar, porque esse diagnóstico ele vai acontecer dentro da família mais tardio ou dentro da escola na educação infantil. Mas nós não temos todas as escolas preparadas ainda. Eu acho que ainda é um assunto muito novo dentro da parte educacional. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque entra realmente mais aprofundado no trabalho de vocês. Porque a mãe já tem uma certa dificuldade e uma série de situações que ela precisa fazer dentro de casa. Mas quando o filho tá fora e tá na escola, ela não tem o controle daquele ambiente, tá? Da responsabilidade de um terceiro. Exato. E esse terceiro, muitas vezes, não está preparado para lidar com a situação. Então, como que hoje as escolas estão preparadas ou despreparadas para lidar com isso? Tá. Eu sinto que, assim, a partir do momento que hoje em dia tem isso de que não... que a matrícula, você tem o direito de matricular o seu filho na escola, e a escola, assim, há uma abertura para essa presença, né, que antigamente era mais difícil de você conseguir a presença da criança na escola, né, então hoje em dia eu acho que
tem caminhado para isso, para ter a presença da criança, e por isso que eu gosto, eu falo com a Lei, que eu acho que é bacana a gente trabalhar junto, porque assim, você pode trabalhar com a gestão da escola, assim, com o preparo, com a informação, né, desses profissionais que vão ter o contato, e a família também está preparada para essa conversa, né, assim, então eu acho que, até o dado que a gente trouxe da mãe sozinha, assim, por exemplo, se essa família é orientada desde o começo, tipo, você, né, você aumenta a chance desse casal continuar junto, deles lutarem juntos pelos direitos do filho e da melhor forma disso, e a parceria escola-família é muito importante, né, assim, esse bom relacionamento, né, então tem que vir da escola estar preparada, com os profissionais já capacitados, e a família também para fazer essa melhor sinergia, assim, né. O trabalho de vocês, quando vocês estão em tratativa com as escolas para poder ter esse treinamento, como que funciona? Como vocês se dividem entre a educação, explicar para a escola, treinar a escola e como que é esse processo e como fica a parte da consultoria, porque acho que são duas visões diferentes. Isso. Então, a consultoria colaborativa, ela tem o intuito de entrar na escola e fazer um diagnóstico de como a escola realmente está preparada para receber essa criança e essa família, porque não é só receber a criança, é receber realmente a família. Então, é um trabalho em conjunto, a gente faz um diagnóstico na escola do qual é a estrutura, todos os profissionais da escola têm que participar desse treinamento. Por quê? Não é só o professor dentro da sala de aula. A criança neurodivergente, ela vai passar desde do porteiro, ou um cadeirante, que daí é outra deficiência, mas precisa de um local apropriado na sala, e até chegar à sala, existe rampa, existe um elevador. A maioria das escolas grandes de São Paulo, e a gente vai falar um pouco de escola particular e escola pública, não está preparada para receber essa criança. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai no sentido de colaborar, e a escola precisa estar aberta para isso. Existe lei? Existe. Ela hoje, a gente percebe que não está sendo utilizada dentro da escola de uma forma tão efetiva. No setor público, claro, existe orçamento para atender esse público neurodivergente. Então, você tem lá um terapeuta ocupacional dentro da sala, o AT, que vai acompanhar essa criança, mas são ainda algumas escolas que dentro do setor público têm esse preparo para receber. No setor privado, está muito distante ainda de ter realmente um acolhimento para os neurodivergentes, para até acreditar no potencial dessas crianças. Dentro da lei, você não pode negar uma vaga, uma matrícula de uma criança neurodivergente, mas não é isso que a gente vê, infelizmente. Então, a consultoria chega para falar para a escola, olha, nós não vamos dar mais atividade ou uma pressão sobre o professor dentro de sala de aula, que já é uma atividade que demanda muita energia, você ter crianças ali. Exato. E quando tem um neurodivergente ou dois neurodivergentes, a gente pode falar de TDAH ou de TEA, que é o autismo, dentro da sala, esse professor demanda muito mais energia e concentração para lidar, porque se essa criança tem um surto dentro de sala, ele vai ter que parar a aula. Exato. Então, as outras 30 crianças estão ali aguardando, dando continuidade, e ajudar aquela criança. Quando a gente chega com essa consultoria, a gente prepara esse professor antes até da criança chegar dentro da sala de aula. Então, ela é acolhida diferente dentro da escola, ela já vem mais calma, porque já tem o trabalho com a família, e dentro da escola já está sendo conversado com a família. Então, quando a Renata prepara essa família, desde o café da manhã, ao escovar o dente, a colocar o uniforme, essa criança já chega mais calma dentro da escola, o professor já sabe que quando ele é treinado, se essa criança tem um dia ruim, ele sabe se preparar para os manejos de acalmá-la. O material dela já é um material preparado para que ela preste atenção de uma forma que o cérebro dela acompanhe. De forma diferente dos outros alunos, mas nesse material, ela está calma dentro desse contexto, ela sabe que ela vai acompanhar desde as letras, em forma bastão, os números de forma diferente, então é um preparo desde o material, desde a entrada da escola, do acolhimento, o material em sala de aula. Muitas escolas não sabem que até a posição da carteira dentro da sala faz diferença para um neurodivergente. Então, o neurodivergente não dá para ficar no meio do tumulto, da baguncinha. Porque o barulho pode despertar algum surto. A luz,
para a carteira daquele neurodivergente, a janela que pode despertar uma distração, ele não vai prestar atenção na matéria. Então, tudo isso a gente treina para que o professor consiga receber aquela criança. Ale, aí é uma questão que eu acho que aí a gente volta muitas casas para trás no jogo da vida. Mas eu acho que primeiro é uma questão de mentalidade, né? Criar a mentalidade na sociedade, a cultura, porque as pessoas, olha quantas camadas você precisa treinar e educar dentro da escola, desde a hora que ele acorda até a hora que ele volta, que ele vai para a escola e ele volta, porque são muitos estímulos que ele recebe, né, na rua. Então, não é só simplesmente, vamos colocar... O que é um AT? Desculpa, só para eu... É o atendente de sala que ajuda, que ele é um apoio para a professora. É de terapia, né? É um atendente terapêutico que vai ajudar nas questões específicas daquela criança. Então, aí tá vendo? Não é só que nem o TO, que é o terapeuta ocupacional. Eles estão ali dentro da sala de aula para dar um apoio ao professor, que está na questão acadêmica, mas se aquela criança precisa de uma atenção, isso por lei, você tem direito a ter um AT ou um TO dentro de sala de aula, a sua criança, entendeu? Agora, se é lei, por que só as escolas públicas hoje estão mais abertas a esse movimento? Tem o destaque do orçamento mesmo. Tem questões de orçamento. Para a escola privada, isso vai ser um custo a mais para a escola. Então, se cada sala de aula dentro de uma escola, um colégio grande privado, tiver que ter um AT ou um TO dentro da sala de aula, isso aumenta o custo, que vai aumentar o valor da matrícula da mensalidade. Então, envolve questões tem escolas financeiras. Mas às vezes elas limitam o número de alunos que possam ter, enfim, elas acabam entrando um pouco nessas questões. Às vezes são as famílias que escolhem um AT, que às vezes está acostumado com a criança, que vai para a escola, acompanha fora também, entendeu? Então depende, tem várias configurações ali nas escolas particulares, assim, né? Nas escolas públicas você tem as salas de recurso, né? Você já tem, mas acontece, por exemplo, a gente tem visto umas notícias ultimamente na mídia, assim, que às vezes demora para contratar, né, esse profissional responsável, então às vezes os alunos ficam sem ter essa pessoa na sala de aula, por questões burocráticas. E aí vão para a escola sem ter. Tipo, às vezes vai sem ter, do jeito não que tá. vai. Do jeito que tá. E aí então, dependendo do nível de suporte que precisa, é bastante Aí o professor difícil, que vira aquela figura para acolher aquela criança dentro de sala de aula. E acaba que essa responsabilidade acaba voltando para a família, né? Assim, então, é bem complexo, assim, né? Mas aí a gente, bom, aí eu vou entrar num contexto que não cabe a mim, que, poxa, mas a escola particular poderia ter um pouco mais de recurso, né? A escola particular, ela também tem uma questão de que ela acha que, ela acredita e vê que a família vai buscar recurso externo. Então, uma criança da escola particular, ela tem um terapeuta pago, ela tem a fisiopaga, e aí ela se afasta desse atendimento no período escolar, porque a criança está sendo atendida de alguma forma, os pais contrataram no extracurricular um atendimento. E a ideia da consultoria é um pouco isso também, de você preparar a escola como um todo, sabe? Assim, então, porque às vezes, que eu já vi, por exemplo, na escola acontece, então você tem um AT que acompanha aquela criança, e a criança está super acostumada, e a rotina vai super bem, mas de repente aquele AT tem uma questão particular, ou adoece, ou acontece alguma coisa, e a criança, tipo, super estranha, entendeu? Assim, então é importante que você tenha a equipe toda preparada ali, porque isso diminui a chance de ser um estresse a mais ali para a criança, e a criança acabar se desorganizando na escola, sabe? Então, por isso que a consultoria tem esse papel tão importante, assim, de trabalhar como um todo, e esse olhar, né, de que eles precisam estar incluídos na sociedade, que a gente tem que ter esse olhar empático de fazer todo mundo pertencer mesmo, né? E assim, hoje né? nós temos um estudo, uma pesquisa que comprova quantas famílias com situações de recurso financeiro mais reduzidos têm crianças com neurodivergências e quantos... a neurodivergência não escolhe classe social, não assim, escolhe, né? exato. Então, o que a gente diz assim, então o TDAH a gente fala por volta de 5% da população, e eu acho que isso...
o que eu posso dizer que a gente tem de estatística do SUS, por exemplo, assim, para a gente ter uma ideia da dimensão. Então, no SUS, eles falam que das crianças com TDAH que passam em atendimento com psiquiatra, apenas 20% vão ter o tratamento com o terapeuta, e às vezes o tratamento medicamentoso, né? Então, isso é uma coisa que, sabe, às vezes você escuta, né, na internet, porque estão medicando crianças que não têm a doença, estão medicando as crianças para controlar as crianças, mas na verdade, assim, eles acreditam que, assim, cada uma criança que recebe uma medicação que talvez não precise, tem 3 que realmente precisava e não tem esse atendimento, assim, né, então... E apenas 25% das crianças neurodivergentes chegam a concluir o ensino médio. Uau! Por quê? Porque não tem realmente uma estrutura capacitada para atender esse público dentro das escolas hoje e realmente ativar esse potencial que as crianças... Então, eles vão desistindo, porque você vai tentar uma matrícula numa escola e naquele primeiro semestre ou no primeiro ano não conseguiu se adaptar. Mas por quê? Porque a escola não está preparada para dar continuidade a todos os anos de ensino com aquela criança. E aí os pais acabam retirando, fazendo outro tipo de atividade fora da escola. Algumas famílias que estão mais preparadas para trazer esse ensino para dentro de casa, para um ensino mais particular, eu sei que não é o correto, porque a gente fala muito na questão da adaptabilidade, até nossa, né? Nós estarmos mais inseridos no universo deles do que eles se inserirem no nosso. Mas para poder finalizar o estudo, né, a base, pelo menos dentro de casa. É por isso que hoje tem tantas leis sendo aprovadas dentro do Congresso, com questões no setor da educação, para que essas crianças não desistam, né? Essas famílias não desistam, mas as mães vão buscar recursos no setor público. 6 meses demora para você ter a sua consulta com o neuro novamente para ver se você vai dosar o seu medicamento. Mais 6 meses para fisioterapia, mais 6 meses para... Então, isso acaba atrasando muito e diminui a probabilidade dessa criança se tornar depois um adulto funcional na sociedade. Total. E a gente conversou há um tempo atrás e vocês comentaram que esse diagnóstico ele pode ser feito muito cedo. Infelizmente, não, a área da saúde talvez, não sei se está ou não preparada, ou se quer ou não trazer esse assunto, mas existe uma idade que dá pra gente... assim, o que tem na literatura hoje em dia é que, assim, o diagnóstico do autismo em si, o quanto mais precoce, menor a chance da criança precisar de suporte, né? Então, o autismo, eles falam que você vai ter nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, né? Que é o que mais precisa de suporte. Então, quanto antes você começar essa estimulação apropriada, né? E esse tratamento para a criança, menor a chance dela precisar depois de mais suporte. Assim, então, isso é muito importante. E às vezes acontece, então, por exemplo, um dos sinais mais característicos do autismo é a criança não falar, né? Então, ela demora muito para falar, ou às vezes começa a falar mais tarde. E o contato visual também. E o contato visual. Então, assim, o ideal seria que quando, né, as famílias começassem a perceber já ali no primeiro até o segundo ano que tem algum atraso, você já conseguisse fazer algumas intervenções, né? Mas isso acaba... Na pediatria, né? Então isso acaba... Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, há alguns anos, lançou esse manifesto, entendeu? De realmente os pediatras começarem a fazer esse diagnóstico, assim. Então, às vezes, não precisa fechar o diagnóstico, às vezes, para você começar algumas terapias, né? Para você... Mas é difícil, porque não tem terapia para, né, assim, não consegue às vezes atender a todo mundo, assim, e essa né? cartilha que tem no SUS, que na verdade... uma cartilha do bebê, assim, é um trabalho, eles têm uma cartilha de acompanhamento que tem todos os marcos de desenvolvimento da criança. Então, assim, tem que, né, engatinhar, tem que andar até a idade, começar a falar com tal idade. Então, isso seria uma base de informação para as famílias e ter esse histórico para acompanhar com o pediatra, né? Porque às vezes no SUS, às vezes não consegue acompanhar com o mesmo pediatra o desenvolvimento da criança, né? Então você teria esse histórico. Mas assim, do que a gente viu, poucas famílias que a gente conhece realmente teve acesso. É um documento lindíssimo, assim, muito completo, bem feito. Muito bem feito, mas assim, o índice é baixíssimo de famílias e de mães que recebem essa informação quando vão fazer ou a primeira vacinação ou quando vão fazer a primeira consulta no pediatra no SUS, não recebem essa informação, porque se tivessem essa cartilha muito melhor distribuída para essas famílias, o diagnóstico
precoce ajuda muito para fazer esse Pode, trabalho. né, diminuir. E hoje eu assim, vejo que muito se identifica por volta ali dos 7, 8 anos, na que é época que um entra na índice escola, maior. né? Que é o que a gente falou no começo. Que quando a entra na pessoa escola, e na está verdade a escola, já. né, a escola, na escola pública os professores têm bastante capacitação, né, para as deficiências e para Estão neurotípicos. melhor preparados, né? Então eles conseguem perceber, geralmente assim, nas escolas públicas, geralmente é na escola, a escola que muitas vezes faz esse encaminhamento para daí fazer o diagnóstico e começar, mas daí a criança já está com 6, 7 anos. 6, 7 anos, Porque você exato. percebe a criança já dentro da sala de aula, enquanto a família já poderia perceber isso desde da primeira fase, até os 2 anos, tem todas essas etapas de identificação, no olhar, na fala, na forma do caminhar, e não, então como falta informação, vai identificar só dentro da sala de aula. E vocês acham que isso acaba trazendo um impacto de autoestima para essa criança? No TDAH é o principal impacto, né? claríssimo, Na verdade, porque a criança acaba acreditando que ela é preguiçosa ou que ela não se dedica, né? Então, assim, é uma criança que toma bronca o tempo todo, que o professor dá bronca, ou que tira nota baixa em relação aos amigos, né? Assim, então... A criança começa a se Então, isso é uma orientação que eu faço muito importante para as famílias com TDAH, assim, é de você descobrir a potência do seu filho. Então, assim, às vezes, sabe, seu filho gosta do Egito, ou seu filho gosta de um esporte, ou do que move o seu filho, assim, ele tem que descobrir que ele tem essa potência, que ele é muito bom nisso, e daí lidar com as outras coisas que ele tem mais dificuldade, assim, porque a autoestima, nossa, ela afeta profundamente, tanto que, assim, assim, tem um índice de suicídio maior, né, nos adultos com TDAH não tratado e tal, depressão é uma comorbidade muito frequente associada também. Então, e você pensa que é uma família assim, é uma criança que a família inteira tá brigando, a família briga, a escola briga, né? Então, se você... É um conflito o tempo todo, né? Porque hoje em dia a gente a criança acaba acreditando que ela é desajustada, entendeu? Assim, porque todo mundo briga com ela o tempo todo, bronca entendeu? o tempo todo, tentando regular, mas de uma forma errada, que não é no tratamento. E se você consegue enxergar que isso é difícil, entendeu? Então, por exemplo, sabe, a criança assim, o TDAH às vezes tem dificuldade de lidar com a frustração. Todo mundo tem dificuldade de lidar com a frustração, mas o TDAH, às vezes, essa emoção vem de uma forma muito intensa, assim, sabe? Eu falo que é uma emoção muito grande para um corpinho tão pequeno, assim. Então, ele realmente estoura. E daí, muitas vezes, os professores querem que ele comporte como adulto, entendeu? Não, ele está super frustrado ali por uma situação que ocorreu, perdeu o jogo e tal, e não pode chorar, não pode gritar, entendeu? Assim, então, a simples diferença de você falar, meu, tá bom, vamos deixar ele sentir essa emoção, deixa ele se acalmar, a hora que ele se acalmar ele volta, agora, entendeu? Assim, ele não precisa se comportar como um adulto ali logo de cara, entendeu? Com 7, 8 anos, com 7, 8 ou com anos, 15. Entendeu? E tá tudo bem, entendeu? Ele sentir essa raiva, o que ele precisa aprender é só lidar com essa raiva, como que ele pode ter um comportamento quando ele sente esse sentimento, entendeu? Agora, assim, você imagina como que hoje os adultos que recebem esse diagnóstico hoje, tardio, que já é tardio, nós ouvíamos muito... Nossa geração Eu ia falar isso, imagina, a gente que ouvia o pai e a mãe falando engole o choro. Eu escutei isso, a minha... Desculpa, mãe. Mas... mas eu ouvi muito engole o choro. Mas engole o choro, ou você é preguiçoso. E a comparação, né? Porque a criança vai crescendo e vai dentro de sala de aula se comparando. Mas ele tira a nota bem, eu estudei, eu tentei, e não... Então, é complicado essa questão da comparação e você não ter um diagnóstico. Exato. Porque você fica ali meio que no limbo, né? Sem informação. Eu digo que o diagnóstico, ele é um mapa, sabe? Assim, para você se entender. Saber então, onde você vai trabalhar. Processo de autoconhecimento, o que é difícil para você, o que não é, e da onde que vem isso, assim, sabe? Então, é isso, assim. Então, uma criança que nunca soube lidar com a raiva, que a raiva dela sempre foi mal incompreendida, ele vira um adulto que tem dificuldade de se relacionar com isso também, entendeu? Assim, e acaba virando... Então, assim, tem um índice de divórcio maior das pessoas que têm um TDAH não tratado, entendeu? Porque os relacionamentos são difíceis. Porque ela tem dificuldade, né? de gerir as emoções, assim. Então, assim, então o TDAH tem esse componente muito importante. Então, as pessoas acham que é só uma pessoa distraída. Mas não é isso. Esse controle emocional também, ele tem um impacto muito importante nas relações, né? Você sabe que há uns dias atrás, acho que foi logo depois do carnaval, eu tenho... Todo final de semana é o momento que eu tiro de manhã para eu poder me conectar de volta comigo, porque os dias da semana são muito puxados né? E sábado e domingo eu tomo café fora de casa, eu vou numa cafeteria, eu sento, eu vou ler livro, eu tiro ali pelo menos 1 hora, 1 hora e meia para ficar comigo e
teoricamente eu deveria estar lendo livro, mas de vez em quando eu me perco nas minhas distrações e escuto a conversa do colega do lado. E aí eu quero agradecer meu pai, que foi meu pai que me ensinou a fazer isso, brincadeira. Meu pai faz isso também. Ouvir a conversa do coleguinha da mesa ao lado. Meu pai, ele ouve a conversa do colega Mas e não ele deixa dá de ser um palpite. livro, né? Porque é uma história que você tá ali, né? Mas, por coincidência ou não, tinham duas moças do meu lado, uma que estava grávida e uma amiga dela, e elas estavam conversando de atualização da vida, família, não sei o quê, e uma delas perguntou pra outra, e fulano, como tá o filho e tudo mais? E aí eu só prestei atenção porque ela falou da escola, que a amiga falou, o meu irmão está tentando adaptar o filho, tá procurando uma escola para tentar adaptar o filho à situação porque ele é neurodivergente e as escolas não estão preparadas. Aí eu parei de ler. Falei, peraí, que esse assunto me interessa. Esse tema é importante para a próxima semana. Não, é difícil. Eu trabalhei na escola e assim, no caso do TDAH, você consegue ver isso. Assim, então, às vezes eu acompanhava a criança na educação infantil, era uma criança que era ali até meio dominante, que brincava bem, tinha autoestima boa e tal. E daí, quando ele passava pelo processo da alfabetização, que é geralmente quando começa a aparecer o diagnóstico, né, do TDAH, porque muitas vezes está associado com uma dislexia ou uma dificuldade de aprendizagem, você vê a criança murchando, assim, a criança perde o brilho, entendeu? Assim, porque a escola começa a dizer que a criança está com alguma coisa, a família começa a não entender, mas o meu filho não tinha problema com ele, como é que fica uma transferência também, né, então, de assim, e a responsabilidades. criança, assim, né, tem essa comparação com os amigos, meus amigos já estão lendo, eu não consigo ler e tal. Então, isso é muito importante, sabe? Assim, você ter esse olhar para você entender, e a escola entender que a criança está nesse processo para ajudar. Então, assim, tem várias adaptações para o material, tem, enfim, adaptações para avaliação também, né? Então, e é uma coisa que o TDAH tem isso, por exemplo, eu estava atendendo uma família que o adolescente está no ensino médio, e daí eles têm, por lei, né? O TDAH, ele tem um tempo estendido de prova. E não é porque para ajudar ele, porque assim, ele tem que ler 4, 5 vezes a questão ali para ele, tipo assim, né? Porque ele vai lendo, porque ele vai lendo. Ele vai lendo, aí às vezes ele esquece, entra uma outra aba aberta ali na cabeça dele e tal, assim, então ele volta, ele tem dificuldade de recuperar a memória de trabalho, enfim. Então tem uma justificativa do porquê ter esse tempo estendido. E daí eu ouvi do coordenador o seguinte, falou assim, não, mas agora no ensino médio a gente tira isso, né? Porque ele tem que fazer o vestibular, então ele tem que estar acostumado com isso. Aí eu olhei e falei assim, bom, é a mesma coisa que você fala para uma pessoa que ela não pode fazer a prova de óculos, então. Nossa, eu ia estar ferrada. Porque eu não enxergo nada. Porque é a mesma coisa, entendeu? Por que a pessoa pode fazer de óculos e por que o TDAH não pode ter esse tempo estendido, entendeu? Exato. Porque é a dificuldade, né, do funcionamento cerebral dele, assim, que tem que ser respeitada. Então, assim, o TDAH tem um pouco esse olho, sabe, assim, de que parece que as pessoas não enxergam com a necessidade, com a importância que precisa, sabe? Assim, esse funcionamento cerebral diferente, você falou sabe? Um ponto importante, Rê, porque e o Enem, como que um TDAH, um neurodivergente você hoje em dia tem que entrar, fazer? Você entra com uma liminar, na verdade, e você consegue fazer com o tempo estendido, tem gente que consegue ter um a luta leitor, familiar. tem um leitor de prova, você consegue pedir quando você faz a inscrição, mas assim, hoje em dia você consegue. Mas ele faz na sala com todo mundo, mas tem você pode pedir para ter um leitor, né, tá. que daí você faz, dependendo o seu diagnóstico, você pode ter um leitor de prova ou o tempo estendido, mas você tem que fazer esse pedido prévio, assim, para você conseguir, E né? no trabalho de educação que vocês fazem, isso se estende também a chega até a essas modificações, essas modificações. Não só nas escolas, mas... Tem que adequar, tem que todo o processo de educação em sala separada, da com menos... criança, o ensino médio e a faculdade, tem que ter esse tempo, tem que ter essa adequação para que essa pessoa consiga estar inserida socialmente. Então, só que a prova dele vai ser diferente, às vezes a letra precisa diferente, precisa o leitor, precisa... Então, é algo que socialmente precisa mudar essa cultura. Então, assim, é mais fácil para umas pessoas entenderem que precisa de uma rampa para uma cadeira de roda do que a prova estendida. Para uma pessoa, sabe? Assim, porque a neurodivergência é invisível. Então, o TDAH é muito invisível, entendeu? Você vê um cadeirante, você vai falar simplesmente, vou colocar uma rampa, vou fazer um elevador. Não, mas o TDAH, ele tem âmbitos ali importantes que a pessoa não consegue e eu brinco, assim, eu sou super implicante, né? Porque eu fico super implicada. As pessoas falam assim, foi o meu TDAH que esqueceu, né? Foi o meu TDAH. Eu falo isso, mas eu parei de falar porque eu comecei a ter respeito. Mas é porque eu falo isso, assim, falo assim, né, assim, eu acho uma pena que as pessoas não tenham esse entendimento, entendeu? Assim, que não é eu esqueci desse compromisso, assim, né? Um TDAH é realmente isso, assim, né? Você
abandona uma faculdade, ou você, né, perde um emprego ali, então assim, né, ela acarreta ela é não tratada, então assim, então a importância do tratamento é fundamental, assim, né, então essa orientação das famílias, para as famílias acreditarem, então tem muita má informação sobre as medicações, então você vê muita família que tem medo de dar o remédio, sabe, assim, Por que não falta de entende, por conhecimento falta e de do quanto isso vai conhecimento, reagir, né? reagir, entendeu, porque as pessoas, porque escutam um familiar falando assim, precisa dar remédio pro seu filho estudar, entendeu, Nossa, meu assim, amor, eu tomo sabe, remédio pra dormir. Se eu tiver que tomar remédio pra estudar, eu tô ótima. não, sabe, assim, você entende assim, meu, o cérebro, assim, o cérebro TDAH, ele tem um desenvolvimento menor, ele é cerca de 2, 3 anos atrasado ao desenvolvimento típico cerebral, Sim. eu digo de desenvolvimento da massa encefálica mesmo, assim, sabe, assim, então ele é um transtorno que atua no desenvolvimento, né, do cérebro, então assim, não Cognitivo. é... Agora me diz, a gente tem a tecnologia que está muito avançada e eu queria que vocês me falassem um pouco do ponto de vista de vocês, tanto para a parte educacional, quanto a reatividade realmente e a capacidade de entendimento do neurodivergente. A tecnologia hoje, ela está ajudando ou ela pode atrapalhar por essa demora de reação cognitiva? Vejo assim, como eu acho que a gente vive num mundo, né, não tem como a gente viver à parte, eu acho que o cuidado que tem que ter com Que é mais um o vício, estímulo. né, o vício, assim, eu acho que assim, um cérebro TDAH tende a se viciar com mais intensidade nessa coisa, né, Você das tem redes que sociais, do regular algoritmo, dos vídeos esse uso. curtos, tal, então assim, então eu acho que é uma coisa que você tem que ter realmente muito cuidado, porque assim, muitos, né, dos adolescentes que ficam lá viciados na rede social, assim, no TDAH isso também é bem frequente e difícil, assim, de trabalhar. Então, é uma coisa que você tem que ter esse uso consciente, né, então trabalhar com o tempo de exposição e tal, evitar, né, quanto mais tarde melhor, enfim, toda E essa eles têm o conversa, né. hiperfoco, né? Então a gente tem que realmente regular de tal forma que a Tanto o uso, tecnologia ela né? pode ajudar É, em algum momento de regulação para uma leitura, para um não faz hiperfoco, parte, hiperfoco em esporte, hiperfoco na cultura, no balé, não. Você pode, mas tem que ser regulado como no atípico. Tudo que é em monotipo, excesso e é, hoje a gente tem essa questão mundialmente conhecida da tecnologia, está inserida muito desde a primeira infância e na adolescência, estimula demais o uso, o adolescente, a cabeça, deixa rede a social, questão de aumento na ansiedade. Para o neurodivergente é a mesma forma, você tem que regular o uso para que não seja prejudicial, mas em certos momentos é até importante ajudar numa leitura, numa forma, por um exemplo, hoje em jogo dia, que te isso que eu ia falar. então, acalme. por exemplo, um recurso educacional que tem hoje em dia são esses, os leitores de livro, né, então para a criança que está na fase da alfabetização, então você ter ali a leitura, né, com o áudio também, então uma coisa que ajuda, às vezes a criança tem dificuldade de permanecer ali na leitura, então assim, tem várias ferramentas que são muito bacanas, Até para assim, né, equilibrar, né? e divertidas também, enfim, né, que eles... A questão da tecnologia é uma questão a educação do uso, né? Então, você não ir para o excesso, você utilizá-la de uma forma que beneficie e te regule, que você consiga extrair a informação que você precisa, mas que não vire um vício. Mas isso é legal você ter falado, Ale, porque isso é independente, né? Até de crianças ou adultos neurodivergentes, mas também para os típicos. E atípicos. Porque, de novo, eu tava na padaria escutando a conversa dos outros. Num outro dia, eu já tava em outra posição, outra mesa. E tinha um casal. Se você me encontrar na padaria, saia de perto. Porque eu vou contar a sua história. Cuidado com os assuntos pessoais. Trazer aqui pra mesa. Eu vou contar a sua história aqui. E era um casal e a moça tava explicando, porque ela tava com a filhinha dela, e aí a moça da padaria perguntou: você não tem um celular pra ela assistir? Porque a criança tava super agitada. Aí a própria mãe falou assim: não. Porque se tiver um papel pra ela rabiscar, eu prefiro. E aí ela foi contar pro marido. Ela falou: você acredita que eu vi uma matéria que a exposição às telas, a tecnologia tá tão forte que está dificultando o desenvolvimento das crianças e vai ter uma reação tardia realmente de aprendizado, de entregas, uma série de coisas. Então, isso é importante não só para neurodivergentes, mas também... super, né? Eu não sei se você tem eu assinei essa semana, até tem o movimento Desconecta, né? Que é
um movimento para esse uso controlado, e daí lá se assina, por exemplo, eu assinei lá, que eu me comprometo a não dar um celular pro meu filho caçula até os 13 anos, entendeu? Assim, então é um compromisso, assim, é mais fácil, assim, do que você ser essa mãe chata, entendeu? Assim, porque você vê ela ali na padaria, naquele momento, assim, todo mundo acha que o normal, meu, dá um celular para criança, entendeu? Assim, então, de alguma o forma, quanto que hoje a você precisa, tecnologia. assim, né, conscientizar a sociedade, entendeu? Que não, entendeu? Assim, que sim, ela talvez tenha um momento dela do vídeo que ela possa assistir, mas não, a criança tem que brincar, a criança tem que correr, entendeu? Assim, Uma isso que tem que ser o leitura, um normal, desenho, uma pintura. E eu sabe? fui Assim, embora pra casa até preocupada. Fui ver quanto tempo eu porque fico em tela. Que eu falei, cara, que de repente eu também É. tô E fora isso de... gera uma ansiedade. Total. De novo, pro então, atípico e pro que as típico. crianças têm que ser crianças, né? Outro É. dia eu estava conversando com uma amiga minha, a gente estava falando, estava reclamando dos netos, né, que não ficam sentados na mesa. Daí ela falou assim, mas ela falou para a mãe dela, mas mãe, eu também não ficava. Você não lembra que a gente ia brincar na rua, na frente do restaurante, que a gente sentava, comia e depois ia? Então, daí hoje você quer que, né, Que quer que fique, é fique o porque, tempo né? inteiro, entendeu? Sendo que a gente não inclui eles na conversa e tal, Não, assim, então, exato. assim, onde foi que isso, só porque não pode brincar mais lá fora, agora, entendeu? Exatamente. Assim, então, você faz a criança ficar de qualquer jeito ali com você, E né? o que vocês acham hoje que está faltando as escolas fazerem? O que realmente precisa para essa educação começar a ficar mais fluida, a ser mais natural, a Acho que aceitação já tem geral? escolas melhorando, assim, né? Hoje em dia você já vê, mas acho que é essa coisa desse investimento mesmo, assim, né? No preparo, né? Desde da pessoa que, né, que recebe, Eu os acho que alunos, assim, né? é uma mudança cultural, né, para a sociedade e principalmente para o setor da educação. Então, quando você muda a cultura e ajuda uma família, essa família vai reverberar dentro da escola essa mudança de chave, essa mudança de cultura. E agora as escolas precisam realmente aceitar que as famílias estão mais bem informadas, tendo uma educação parental, e elas vão bater na porta da escola para que esse filho seja inserido na educação, desde infantil ao ensino médio, que se torne um adulto funcional socialmente. Então, a mudança de cultura é o primeiro ponto, principalmente na escola particular, porque a escola pública tem o Já incentivo tem. do governo, tudo bem, ainda não tem aí uma excelência na formação desses profissionais, mas a escola particular precisa entender que esse aluno faz parte de uma sala comum, uma sala de aula, que está assistido pela família e que agora a escola precisa se abrir a treinar o seu Tem que fazer corpo. parte do planejamento, né? É um Tipo assim, planejamento estratégico muito mais direcionado para essas crianças e treinamento. Treinamento e realmente o professor se sentir responsável por esse aluno dentro de sala de aula Sim. e não se sentir como um peso Não, dentro da e, assim, sala. e conseguir enxergar a riqueza da diversidade, né? Assim, né? Que todas aquelas crianças que estão ali, quanto mais diversos forem esses alunos, mais ricos eles vão sair ali da sala de aula, né? Assim, então, parar com esse olhar de exclusão, né? Assim, né? Não, só nós, normotípicos que estamos aqui, não, assim, o mundo é muito mais rico com essa diversidade toda, né? Tem muito mais do que a gente muito também mais. Então, tem assim, não é acesso. só sobre o conteúdo, entendeu? É Exato. sobre a cidadania como um todo, né? Então, E dentro da escola vem desde o planejamento estratégico ao planejamento financeiro para dar um suporte realmente que essas crianças vão precisar dentro de sala de aula. Depois do planejamento financeiro, vamos para o planejamento de treinar toda essa equipe dentro da escola para atender essa criança. Então, essa mudança são esses passos que são importantes que a gente quer ajudar. E eu acho o trabalho de vocês muito incrível, de verdade, assim, porque eu acredito muito, a Lê sabe o quanto eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu passei a minha vida toda, os meus pais me ensinaram muito sobre a doação, de você estar em projetos sociais, você conhecer outras realidades, você estar em contato com outras pessoas que têm ou não necessidades especiais e precisam de ajuda. Então eu cresci nesse cenário. Quando eu abri a CAP, pouco tempo depois, eu estava numa palestra, foi quando toda essa parte começou dentro da agência, né? Eu sempre acreditei muito na Agenda 2030 da ONU, que a gente já tá chegando e tem que dar uma acelerada, já até mudaram para 2050, mas eu sempre acreditei muito nessas frentes que eles trouxeram, e era uma necessidade, não
para fazer bonito, mas porque eu realmente acreditava em várias das ações e em trazer a diversidade, mas eu não queria só a diversidade pelo que já se conhece, que é o topo ali do iceberg, né? A gente poder aprofundar. E de novo, quando a gente começa a trabalhar sobre um assunto, o universo começa a mexer as energias que estão em volta. E aí eu estava numa palestra da Microsoft lá no Coworking, e um rapaz que já veio ser entrevistado aqui com a gente, o Thierry, que você conheceu, Sim. ele estava falando sobre a necessidade nas empresas, o dele era mais na parte de audição, focado nisso. E eu falei, como que eu, enquanto uma empresa de eventos, eu posso fazer diferente, eu posso adaptar ou me preocupar com situações em que eu traga essa inclusão. E aí eu vi que tinha um universo muito maior para trazer. Então, hoje eu fico muito feliz de poder ter vocês aqui, receber vocês para a gente falar desse assunto, não só para a parte de eventos, mas para a área educacional, que é muito lá atrás, assim. Então, eu acredito muito e fico muito feliz da gente poder falar sobre esse assunto. A gente agradece. Nossa, E eu é um agradeço trabalho demais a realmente oportunidade. de formiguinha, né? É. Que é plantar uma semente numa família que vai despertar e cuidar bem desse filho e acreditar no potencial dele. E é plantar uma semente na escola que vai falar: eu posso acolher esse aluno, porque agora eu estou preparado. Sim. A gente quer ajudar as escolas a se E ver a prepararem, riqueza as famílias disso, também né, de se trazer, prepararem né, e a para. gente vê as empresas, por exemplo, né, eu sempre falo, né, as empresas, né, o Brasil, ele tenta, por exemplo, hoje em dia tem as cotas de contratação, né, então assim, mas é muito triste que às vezes a empresa cumpre a cota, né, assim, se você pensar assim, né, Nossa, quantas verdade. vagas realmente, sabe, assim, poderiam, porque eles têm dificuldade para conseguir um emprego, conseguir se encaixar, né, então E seria essas muito importante que cotas. esse olhar se ampliasse, né, assim, né, E elas, de... isso que eu tô falando, de ampliar, essas cotas estão muito direcionadas à PNE, né? As deficiências visíveis. Quando a gente fala da questão É, do invisível, que é um TEA ou TDAH, precisa é. ser ampliado dentro das Por cotas exemplo, a das gente tem, empresas. hoje em dia tem consultorias que ajudam, por exemplo, TEA, né, assim, porque os TEAs muito potentes, né, então, assim, um TEA nível 1, assim, tipo, ele é um cara potentíssimo, assim, né, e às vezes, como ele não tem tanto traquejo social, às vezes ele não consegue um emprego, mas se você conseguir acomodar ali para que ele possa é, ter um ambiente de trabalho que seja bacana para ele, gente, às vezes é o melhor funcionário que você vai ter, Eu entendeu? também Assim, acho, concordo super. então eu acho que é uma questão assim de abrir o olho, assim, né? A gente vem de uma sociedade, né, que sempre quis esconder, né? Que isso sempre foi ruim, né? E então eu acho que tem que abrir o olho de todo mundo, assim, quanto mais a gente falar, né? Por isso que eu agradeço a oportunidade, Nossa, assim, porque quanto mais a gente falar e abrir é, né, enfim, a cabeça das pessoas, assim, com mais informação, e assim, né, e ver e vamos. enxergar essa riqueza, né, assim, que tem na diversidade E mesmo, vamos né. falar mais pra frente eu tenho um projeto dentro da CAP, que aí depois a gente pode dar continuidade ali de trazer mais conteúdo, trazer mais informação, que eu acredito demais. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem para quem está assistindo o que vocês esperam do trabalho de vocês e da sociedade a partir desse ano, que é o que vocês estão se dedicando, que vocês estão se empenhando, o que vocês esperam e o resultado disso, né? Porque eu sei que tá começando, mas que tem muito trabalho aí pela Tem muito frente. trabalho pela frente. O que a gente espera, eu acho que um resumo de tudo que nós conversamos, é que as pessoas realmente acreditem no potencial dos neurodivergentes. Eu sei que não é visível, eu sei que é um trabalho também de reeducação, mas que eles acreditem e possam ajudar da forma mínima, sentar ao lado, ajudar com material, ajudar com um recurso esportivo, um recurso cultural, mas que abram a mente para entender que dentro de uma criança neurodivergente tem um potencial incrível de um profissional, de uma pessoa que vai ser socialmente ativa, né? Então, acho que, e Eu para as brinco com a Lei que famílias eu a mesma. falo para ela, né, que a gente quer mudar o mundo transformando uma família de cada vez, né, Uhum. então Eu tenho esse 4.000 que para é vocês transformarem. esse que é assim, e é lindo de ver assim, sabe, como você
Quando você consegue, junto com a família, enxergar, entendeu? Aquela criança que tinha virado um problema, entre aspas, para a família, e a criança enxergar cada conquista, cada desempenho e vibrar com isso, assim, sabe? É muito lindo de ver essa transformação, assim, sabe? Da mãe, do pai, nesse olhar da criança. Às vezes o pai se vê ali na criança, entendeu? Daí o pai entende, né, que ele passou por muita coisa ali na infância, que o filho está passando Vamos tratar também. os pais, né? Não só as mães. Exato, e os pais também, assim, sabe? Que eles não precisam fugir desse problema, Isso. entendeu? Assim, eles estarem juntos é muito... Você cresce muito, né? Trabalhando junto ali, Cresce. né? Eu posso dizer que eu ampliei muito a minha visão cada vez que eu tenho contato com esse assunto, seja através do GIP ou através de outras pessoas como vocês, amplia muito e eu fico cada vez mais impactada com o que precisa ser feito e o quanto a gente está atrasado. E de forma geral. Então, eu acho que... E eu posso dizer até em nome do GIP Solidário que vocês estão super convidadas a estarem no projeto. Eu acho que tem muita sinergia, tem muita coisa que vocês podem fazer e a gente pensar em alguma forma de levar para essas famílias essa educação. Tem parceiros lá dentro que eu acho que amplia muito o trabalho de vocês. Então, eu com certeza, eu quero que vocês tenham mais esse contato. Ai, nossa, será com certeza. prazer. Nossa, uma honra. E eu quero agradecer vocês terem vindo. Rê, a Ale já sabe, a Ale é super de casa, e eu quero que você se sinta em casa aqui muito também. Obrigada, agradeço muito por você ter vindo, por você ter falado. Eu espero que você tenha ficado confortável, porque eu sei que você ficou nervosa. Ai, pois Foi uma delícia. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito bom. E lembrando que se a gente pode colocar a página da Rê, né? Vamos, a gente vai colocar aqui na edição. O Desperta TDAH, na verdade, a ideia do meu projeto é esse, assim, despertar um novo olhar para o TDAH, né? Então, essa aqui é a minha luta pessoal, assim, e eu tenho visto, né, com as famílias que eu já trabalhei, assim, o resultado é lindo, assim, então eu fico... É mais para nós do que para eles. Nossa, eu tô, assim, realmente muito realizada, assim, de estar fazendo isso, sabe? Que bom, fico muito famílias, feliz. Mas antes de vocês irem, a Picorruchas... Dá licença, meu amor. Pegar aqui dela. Ai, que delícia! Aí, amor, já basta a Débora que tá com dor na coluna. Sem acidentes. Fica quieta aí. Um presentinho do nosso patrocinador. Que lindo! Eba! Que é Picorruchas. Eu espero que vocês gostem. É um creme de avelã maravilhoso. Meu Deus! Que vocês podem brincar muito na culinária, viu? Com certeza. Convido vocês também a irem conhecer a loja Picorruchas, fica ali em Perdizes. Muito obrigada, adorando. E o café da CAP. Delícia. O café da CAP, que é pra gente continuar tomando café junto, Com fazendo certeza. muito negócio. E quando vocês quiserem ter um café personalizado também. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. E para vocês que ficaram com a gente até o final, queria agradecer muito a presença. E as meninas também. Então, continuem compartilhando os nossos conteúdos, curtindo. E até o próximo.